E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Lucas Barreto Dias e na nossa mini videoaula de hoje a gente vai falar sobre o surgimento da filosofia, pensando qual é a influência da política para isso. Caso vocês não tenham visto, na verdade aqui se trata de um segundo vídeo, né, em que eu tento expor duas influências que existem na Grécia Antiga que favorecem ao surgimento da filosofia. Uma dessas influências, né, eu vou deixar num card aqui em cima, se trata da influência da mitologia para o surgimento da filosofia. E hoje eu vou falar um pouco sobre como a política vai influenciar, vai tornar possível de alguma maneira que a filosofia surja. Antes de tudo, eu queria fazer um adendo. Né? Eu quero que vocês percebam que não se trata aqui de uma causa. Não, né, não se trata de percebermos causas que vão ter como consequência o surgimento de algo, mas perceber como determinadas situações presentes em uma determinada cultura, de uma determinada época, favorecem, tornam possível o surgimento de algo como a filosofia. Nada garante que, repetindo-se as experiências passadas, os mesmos efeitos ocorreriam, mas sim perceber como determinadas questões tornam possível e favorecem que uma disciplina tal como a filosofia se torne algo existente no mundo. Bem, vamos lá para as nossas análises. Antes de tudo, também, eu quero deixar claro para vocês que não se trata aqui de uma aula de filosofia política. Né? Nós vamos falar de alguns conceitos filosóficos vinculados à política, mas não estamos desenvolvendo teses sobre a política, certo? Mas sim teses sobre como a política favorece o surgimento da filosofia. Isso significa, inclusive, que a própria existência da política é anterior à filosofia, certo? O ponto de análise, né, sobre o qual nós vamos estabelecer é a própria existência da polis grega. Lembrem que a polis é a cidade-estado. A própria ideia de uma Grécia antiga é um tanto quanto que complicado, porque não se trata de um país que existia antigamente, um todo unitário, mas sim de cidades que possuíam suas próprias constituições e que compartilhavam alguns costumes, mas não todos. Existia uma cultura relativamente próxima entre as cidades, mas essa cultura não era exatamente igual entre elas. Elas tinham uma certa autonomia. Então, a polis grega ela é multifacetada, ela possui diversas perspectivas diferentes de funcionamento. Mas, de toda forma, aquilo que nos aparece como de singular importância é uma diferença que existe na Grécia Antiga entre aquilo que é o particular e aquilo que é o comum, e que em grego se chama idion e koinos. Idion é o particular, aquilo que é próprio, e que, no sentido mais moderno, vai acabar se transformando no idiota, né? Embora a gente utilize no sentido pejorativo, né? No grego, essa significação significa algo que é próprio de alguém. Então, a gente pode, inclusive, falar de uma análise idiosincrática, isto é, uma análise que é focada em uma perspectiva muito particular. Enquanto que o grego, do ponto de vista político, vai favorecer o que nós chamamos de koinon, aquilo que é comum. Né? O koinos ele está vinculado àquilo que é compartilhado entre as pessoas. E, principalmente, aquilo que é o compartilhado, aquilo que é o comum, é justamente a cidade. A cidade é algo que nos une de alguma forma, embora nós sejamos de alguma maneira diferentes. Então, vai existir sempre nos gregos essa dimensão de igualdade e diferença, certo? Para os gregos, esse koinos, esse comum, é o que vai fundar a própria noção de comunidade. Não é à toa que koinos vai nos dar koinonia, e koinonia ser justamente o que nós chamamos de comunidade. Porém, comunidade tem um sentido muito amplo. Ele pode significar família, aldeia e, em sua forma mais importante, os gregos entendem ser justamente a cidade, a polis.
né? Uma aldeia seria, como vai dizer Aristóteles, a junção de várias famílias, e a cidade a junção de várias aldeias. Então a gente tem diversas famílias proporcionando diversas aldeias. Em alguns casos se utiliza também o termo demos, né, que nós vamos ver que é a democracia, embora nós não vamos aqui dar uma aula sobre democracia, certo? Mas o demos está vinculado também a essa perspectiva, né, de um clã, de uma aldeia, de um grupo. Não é exatamente povo, como se costuma dizer, mas possui relação com, certo? Continuemos. Para o grego, a principal característica, né, de viver em uma cidade é o fato de que havia algo que eles chamavam de isonomia. Iso vem de igualdade e nomia vem de convenção, de nomos. Então seria a igualdade por meio de uma convenção. E isso vai aparecer de uma maneira ainda mais forte naquilo que se chama de democracia, isto é, o poder executado, implementado pelos demos, por esses povos, né, diferentes que estão juntos em algo que lhes é comum. Nesse sentido, aquilo que há de mais importante para um grego, e é o que faz que muitas vezes ele se diferencie dos bárbaros, é o fato de que, para eles, enquanto na experiência antipolítica ou pré-política existe a violência, para os gregos, na política, não se trata mais de falar de violência, mas sim de persuasão. Isto é, não se trata mais de convencer o outro por meio da força, não se trata mais de dominar pela força, mas de dominar, entre aspas, através da persuasão, da fala. Então, na verdade, não se trata mais de uma dominação, mas se trata de uma convivência em que aquele que expõe melhor seus argumentos, de certa forma, acaba tendo sua perspectiva favorecida na cidade. E isso é muito evidente na cultura grega desde a mitologia, em que a gente tem a deusa Bia, que significa força, violência, e que é uma contraposição à deusa Feitó, que significa persuasão. Tão importante em Atenas que ela possui um templo lá. Não são duas deusas, duas divindades que aparecem muito frequentemente, né, nas histórias da mitologia, mas elas possuem essa importância dentro do ideário político da própria formação da cidade grega antiga. Isso tudo vai, inclusive, mostrar uma certa discussão entre aquilo que é, por natureza, ou physis, e aquilo que é feito por convenção, nomos. Para os gregos, por natureza, as coisas acabam funcionando muitas vezes na base da dominação, da força, da violência. Mas há que se superar isso, há que se aprender a conviver, a fim de encontrar, por exemplo, a possibilidade não apenas de viver, mas de viver bem. Isso é muito bem exposto por Aristóteles na sua Política. A política ela surge com a tentativa de proporcionar o bem viver e fugir desses problemas vinculados à força e à violência. Isto é, dar um passo adiante. Por isso que os gregos chamavam os povos que não eram gregos de bárbaros, porque eles resolviam tudo com base na violência e na força, ou pelo menos era assim que eles os viam. Bem, de toda forma, o que aparece sobretudo aqui para a gente é uma certa valorização da racionalidade, isto é, o logos aparece aqui como perspectiva fundadora do próprio modo de convivência dos gregos. Essa racionalidade, não mais a força, a persuasão é que vai estar na base da experiência política. E veja, política está diretamente vinculado à polis, à cidade. Então, política é justamente aquela atividade que existe no centro da polis e que funciona em prol da polis, em prol daquilo que é comum e não apenas mais com base naquilo que é particular. Bem, e o que a filosofia tem a ver com isso tudo? Percebam, desde de quando falamos sobre o surgimento da filosofia frente à influência da mitologia, nós falamos que a filosofia ela tenta encontrar uma determinada ordem
e essa determinada ordem que existe na natureza e nos seres humanos, ela é pensada, sobretudo, não apenas mais com base nos deuses, mas, sobretudo, com base na racionalidade, na razão. Isso faz, então, com que os filósofos tentem superar aos poucos as respostas da mitologia. Veja, eles não estão abandonando completamente a mitologia, existe ainda uma certa influência, mas eles tentam fugir um pouco dessas amarras. Isso, no final das contas, vai favorecer, vai valorizar o debate. Porque agora não se trata mais de buscar uma autoridade nas divindades, mas principalmente de apresentar uma boa maneira de convencer e de persuadir aqueles outros que dividem aquele espaço contigo. Então, cabe aos indivíduos elaborar boas razões que possam convencer aos seus companheiros, aos outros cidadãos que fazem parte da vida pública. Então, no final das contas, trata-se de que cada um vai poder discutir as suas opiniões. E essa discussão sobre as opiniões vai fazer com que filósofos, sobretudo como Sócrates, Platão e Aristóteles, comecem a discutir até que ponto se trata de trabalhar com opiniões, com a doxa, e até que ponto nós podemos trazer a verdade para o debate público. É nesse ponto que vai começar a surgir a filosofia política. Mas percebam, antes de surgir a filosofia política, o próprio surgimento da filosofia é possibilitado pela estrutura política da cidade. O fato de que existe uma cidade em que as pessoas podem debater favorece a utilização da razão, a isonomia entre essas pessoas, isto é, o fato de que elas, sob a lei, possuem uma determinada igualdade, uma igualdade que foi tornada convencional, para além da natureza, favorece o debate, favorece então ao estímulo da razão, favorece a troca de ideias. E a filosofia nada mais é, do que ser capaz de debater ideias, racionalizar determinadas questões que parecem um tanto que obscuras para a gente no nosso cotidiano. Então, a própria existência da filosofia ela depende da estrutura da cidade, ela depende dessa igualdade possibilitada pelo viver comum. Então, nos parece muito óbvio perceber que não apenas a mitologia e sua explicação da realidade, mas, sobretudo, a existência de uma cidade são elementos que favorecem ao surgimento da filosofia. Bem, pessoal, fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se puderem, por favor, deem um likezinho no vídeo e se inscrevam no canal para ficar atento às próximas aulas. Um abraço e até mais!